Contra Almirante Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, depôs hoje na CPI da Covid-19. Entre os principais pontos declarados por ele está a afirmação de que a médica Nisi Yamaguchi defendeu a alteração da bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado para o tratamento da Covid-19. Torres disse que a análise para o uso emergencial da vacina russa Sputnik V está parada para que a União Química, representante do imunizante no Brasil, forneça informações. Questionado sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra a vacinação, o diretor-presidente da Anvisa disse que as falas vão contra os fundamentos da agência. O diretor-presidente da Anvisa afirmou que se arrependeu de ter aparecido ao lado de Jair Bolsonaro em uma manifestação no início da pandemia, em março do ano passado. Vamos escutar o que disse o Antônio Barra Torres. A conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Eu estive no Palácio do Planalto em conversa particular com o presidente naquele dia. Havia, sim, uma manifestação na área em frente ao Palácio do Planalto. E quando cheguei, o presidente deslocou-se para a proximidade dos seus apoiadores, o que é comum. O presidente tem essa interação com o público, ele fez isso e faz isso diversas vezes. É óbvio que, em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que, se pensasse mais 5 minutos, não teria feito. De minha parte, eu digo que foi um momento em que não refleti na questão da imagem negativa que isso passaria e, certamente, depois disso, nunca mais houve esse tipo de comportamento meu. Tá aí a fala do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Agora eu quero saber dos nossos comentaristas, o que vocês acharam desse depoimento? Serrão, você começa. Vamos lá. O depoimento foi técnico, ele deu respostas políticas. Mais uma vez, ele não agradou tanto aos senadores que queriam utilizar o discurso dele como narrativa para atacar o presidente Bolsonaro. Tudo que ele falou ficou dentro da normalidade do que se poderia ser dito. Ele é o presidente de uma agência que é, em tese, independente do presidente da República. Então, ele tinha que dizer o que foi dito. E a CPI é essa guerra de narrativa o tempo todo, tentando criar situações, armadilhas retóricas para tentar culpar o presidente da República por ação ou omissão. O presidente agiu e não se omitiu. Então, a CPI não conseguirá atingir seu objetivo de atingir Jair Bolsonaro por essa retórica. Agora, a CPI tem que levantar aquelas informações que nós estamos cobrando aqui todo dia. Todo dia a CPI está devendo. Devia ter perguntado com muito mais esclarecimento ao presidente da Anvisa sobre os contratos de vacina, como se dão, quais são realmente os componentes das vacinas que foram aprovadas, quais são os critérios de aprovação de vacinas, por que uma das vacinas está sendo adotada aqui no Brasil, por que internacionalmente ela também não está sendo reconhecida. Muitos brasileiros que vão tomá-la, de repente não poderão viajar, porque os países lá fora, a Europa não está aceitando a Coronavac, por exemplo. Então, são perguntas que renderiam muito mais do que ficar na mera guerra política com o presidente da agência para tentar culpar o presidente Bolsonaro de uma responsabilidade que ele não tem. Se ele agiu errado, repito, o povo irá julgá-lo na próxima eleição. E se o povo não achar assim, Bolsonaro pode até ser reeleito. Constantino, o que você achou? Olha, essa CPI eu não levo muito a sério, né? Mas o que nós estamos vendo é que, dia após dia, o esforço dos senadores de oposição parece não render muitos frutos, né? O que nós vimos ali foi um depoimento técnico, como é o quadro da Anvisa. A Anvisa tem independência, um quadro técnico, e isso ficou exposto e explícito nessa CPI de hoje, nessa entrevista, né, com o presidente, com o diretor-geral da Anvisa. Veja, teve senador ali que até usou sensacionalismo, né, para falar que tinha que liberar logo para amanhã a Sputnik V da Rússia, que o Brasil precisa e tudo. Se o Putin tomou, por que nós não podemos tomar? E a resposta, uma vez mais, técnica. O que leva uma curiosidade, né? Que é impressionante como a turma fala em ciência até a página 2. E aí depois, quando
o órgão responsável por validar ou não as vacinas diz não, porque faltam informações, dados e tem suspeitas complicadas, delicadas e tudo mais, aí joga a ciência para baixo do tapete e vai a política mesmo, né? Ou interesses, porque, afinal de contas, o Instituto Gamaleia, que está por trás, mas tem investidores, fundo de investimento por trás da Sputnik V, e no Brasil um grande laboratório também interessado em distribuí-la. Então, é curioso que em países desenvolvidos, mais transparentes, cada país é um país, tem sua agência reguladora, mas o fato é que a Sputnik V não foi aprovada nesses países, assim como a Coronavac não tem em vários países da Europa e nem nos Estados Unidos. E no Brasil foi aprovado. Mas fica claro o corpo técnico e a postura independente da Anvisa. Outra coisa é a história da bula com a cloroquina, a acusação, né, de que teria sido a doutora Nisa Yamaguchi que pressionou para ter isso e ele achou um absurdo. Veja, novamente, discussões legítimas, né? Numa época que, veja, várias pessoas, até hoje, vários médicos defendem, né, um remédio que é de baixíssimo risco e efeito colateral, que a principal emissora do país recomendava para mulher grávida, na época da Zika, e que o doutor Davi Uip, ligado ao governador João Dória, teria pressionado, inclusive, recomendado para o Ministério da Saúde distribuir pelo país. Então, de novo, né, se a CPI vai ficar discutindo isso, como se fosse uma droga, um veneno que o governo apostou, isso aí vai dar com os burros na água, né, porque é uma discussão que os médicos, os especialistas estão tendo ainda hoje, né? É mentira que foi comprovadamente ineficaz o uso desses remédios. Agora, é como diz o nosso colega Zé Maria, né? Se a CPI está discutindo esse tipo de discussão administrativa e legítima, é porque não tem assunto real como corrupção para debater. Talvez é porque ainda não levaram o assunto para o Covidão, para estados e municípios. E isso é o que realmente interessa ao povo brasileiro. Não é por outro motivo que o senador Randolfo Rodrigues queria, inclusive, restringir o escopo da CPI para evitar esses temas, né? O que eu quero saber é quando alguém como Carlos Gabas vai ser convocado para essa CPI. Amanda, quero ouvir a sua opinião. Concordo com os meus colegas, Paulo, de que foi um depoimento eminentemente técnico, mas acho que, sobretudo, foi um depoimento no sentido exatamente oposto ao do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Enquanto Queiroga tergiversava, não respondia às perguntas dos senadores, evitava posicionar-se contra posições do presidente da República, Jair Bolsonaro, Antônio Barra Torres não teve papas na língua, se posicionou sempre que instado, respondeu a todas as perguntas, não desviou do foco, não desviou do assunto. E técnico no sentido que a Anvisa sai maior do que entrou dessa pandemia, porque ela foi capaz de responder à pressão, tanto de governadores estaduais, no caso da Sputnik V, né, que cobraram explicações de por que a Anvisa teria rejeitado a importação excepcional do medicamento, apesar de ter sido aprovado em outros países, como a Argentina, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a todo momento respondeu, olha, faltaram documentos, repetiu a história do vírus replicante, então sempre foram argumentos técnicos. Agora, o que mais chamou atenção, né, foram alguns pontos. Primeiro, quando ele falou da cloroquina, ele não demonstrou qualquer tipo de subserviência ou obediência ao chefe Jair Bolsonaro, que foi quem o indicou para cargo de diretor-presidente. Pelo contrário, ele disse, até o presente momento no mundo, todos os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo, duplo cego, controlado, randomizados. Barra Torres também confirmou que participou dessa reunião, relatada pelo ex-ministro Mandetta, da qual participaram o ministro Braga Neto, Anísio Yamaguchi, outro médico de quem ele não se lembra o nome. E aí ele falou que chegou a ser deseducado e deselegante com Anísio Yamaguchi quando confrontado com aquela proposta, aquela sugestão de mudar a bula da cloroquina para incluir o tratamento contra a Covid. Ele respondeu, olha, pera lá, não podemos fazer isso, né? Quem faz isso é a agência regulatória do país e ela tem que ser provocada primeiro pelo laboratório que produz o medicamento, baseado em estudos, então isso não se dá, isso tem um rito que segue da ciência, administrativo, da saúde. Então, Antônio Barra Torres sempre muito competente nas respostas. Ele disse também que achava que as declarações
declarações do Bolsonaro contra a vacina vão contra tudo o que a agência tem preconizado. Entendemos que a política de vacinação é essencial. E, por último, respondeu que se arrependeu de participar daquelas manifestações do ato de março do ano passado. Se tivesse pensado mais 5 minutos, não teria participado das aglomerações. Agora, em suma, o que eu acho que fica claro até aqui, a pandemia ainda não tem aquela bala de prata, mas ela vai conseguindo, com alguma competência, reconstruir uma narrativa de como o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro viraram as costas para a ciência, porque dispunham, sim, de ministérios e órgãos técnicos competentes, como o Ministério da Saúde, com corpo técnico qualificado, como a Anvisa, para obter respaldo e adotar medidas baseadas na ciência. Infelizmente, não foi isso o que aconteceu até aqui. O presidente Bolsonaro optou por um outro caminho, um caminho que desviou, que seguiu a margem da ciência e preferiu ouvir médicos em quem ele confiava, como a própria Nise Yamaguchi. Constantino, você pediu a palavra? Pedi. Bom, em primeiro lugar, é curioso imaginar que os médicos que o presidente ouviu não escutam a ciência. É como se a ciência tivesse os seus correspondentes oficiais. Isso é uma coisa temerária de se dizer, e bizarra, e de que não tem nada a ver com ciência de fato. Agora, não foi um dia bom para o presidente, o diretor-geral da Anvisa, se manifestar, porque nós tivemos uma notícia muito ruim, muito triste e preocupante, e que a mídia, de forma geral, tentou jogar para baixo do tapete, né? Não deu muita relevância. Uma ala falou em reações adversas, né? A Thaís Possati de Souza, com 35 anos e grávida, morreu. Teve um AVC e está suspensa a vacina da AstraZeneca em grávidas até estudar se teve relação direta ou não. E, enquanto isso, a agência britânica correspondente à Anvisa não recomendou também o uso, né, da vacina de Oxford para antes dos 40 anos, para pessoas abaixo de 40 anos. Né? Então, o que é importante a gente pensar aqui, né? Exatamente aquilo que eu venho tentando trazer como reflexões desde o início dessa pandemia. Há muito desconhecimento, ciência não se faz com arrogância e com declarações e clichês, ou selecionando da forma que convém ou interessa os especialistas que valem, né? Ciência não se faz assim. As vacinas foram aprovadas em caráter emergencial. Inclusive, quando eu entrevistei o Barras Torres, eu tive a oportunidade de perguntar isso a ele. Vem cá, e quando é que vai exigir um registro definitivo? Porque então nós podemos ter vacinado a população inteira do Brasil em caráter emergencial. Ou seja, isso é um pouco cobaia, né? Claro que tem algum tipo de controle, claro que os casos, felizmente, são pequenos em relação ao todo das pessoas que tomaram vacina, e eu não estou aqui fazendo campanha contra a vacina, eu tomei a da Pfizer, né? O ponto é que tudo isso é experimental, ou seja, a ciência está tateando, é muito provável que daqui a 2, 3 anos nós tenhamos vacinas muito melhores. Existem qualidades e qualidades das vacinas já hoje existentes, e isso talvez explique diferenças em resultados, além das cepas, das variantes, né? Enquanto que a turma que quer fazer politicagem fica repetindo seus dogmas, né? Lockdown, vacina, lockdown, vacina, lockdown, vacina. E não quer saber de nada além dessa visão simplista. Então, essa notícia é preocupante, né? E temos que acompanhar, porque, de novo, a cloroquina era recomendada para mulheres grávidas na época da Zika, pela grande emissora que hoje demoniza o mesmo remédio. É muita política e pouca ciência. Serrão, em seguida, Amanda. Muito bem. O Brasil tem que aprender com os erros. Nessa pandemia, o governo federal, estadual e os municipais cometeram todos os erros possíveis e inimagináveis. É hora do Brasil parar para tratar a questão da saúde com seriedade. Brevemente, teremos novas pandemias, além das doenças tropicais tradicionais que já temos por aqui e que parece que esqueceram, entraram de férias, parece que o zikungunya, tudo chikungunya, todo mundo entrou de férias. Ninguém mais morre de dengue no Brasil, então estamos aí num momento de paralisação dessas doenças, prioridade geral para o Covidão. Temos que estabelecer um modelo de saúde sério de combate a doenças tropicais e pandemia.
temos que começar a pensar nos efeitos colaterais que essa Covid deixou em muita gente que foi infectada e que agrava doenças pré-existentes, comorbidades graves que matam centenas de milhares de brasileiros por ano. Então, esse é o momento do Brasil entrar e promover uma discussão séria sobre saúde, sobretudo saúde preventiva, porque a saúde tem que ser preventiva. Depois que você pegou a doença, já era, pode não dar tempo de estabelecer a cura. Amanda, você. Eu acho engraçado, eu acho no mínimo curioso ficar preocupado de que as pessoas estejam sendo usadas como cobaia por vacinas com uso emergencial, muitas outras com uso definitivo aprovadas por agências sanitárias de renome internacional e depois com uma ação de farmacovigilância que imediatamente suspende esse imunizante em caso de conhecimento de qualquer efeito adverso ou então, infelizmente, no caso dessa grávida, dessa gestante de 5 meses morta, e não ter preocupação com o uso indiscriminado de outros medicamentos do tratamento precoce, que sim, também podem trazer efeitos colaterais, principalmente sem um acompanhamento médico. E a gente tem que imaginar que a maior parte da população brasileira não pode ligar para o seu médico de preferência, seu médico particular por telefone, ou não pode se submeter a eletrocardiogramas de 2 em 2 ou 3 em 3 dias, para ter certeza que aquela cloroquina, por exemplo, não vai, de que ele não é um cardiopata, em primeiro momento, e depois que aquela cloroquina não vai trazer nenhum efeito adverso, não vai trazer nenhum problema grave. Então, acho curioso essa distinção. E outro ponto, quando eu falo que o presidente Bolsonaro preferiu ouvir médicos, eu estou dizendo que ele não tem problema ele ouvir outros médicos ou outras opiniões. O problema é que ele não ouviu o corpo técnico qualificado do Estado, como o Ministério da Saúde, que conta com muitos médicos, conta com muitos gestores de saúde, e também não ouviu a própria Anvisa. Talvez se ele tivesse feito a pergunta do tratamento precoce para o Antônio Barra Torres, para outros técnicos, diretores da Anvisa abaixo do Antônio Barra Torres, ou então para os técnicos qualificados do Ministério da Saúde, ele tivesse obtido outra resposta. Ele foi atrás da resposta que ele queria ouvir, que eram os médicos que propagavam, divulgavam e eram favoráveis ao uso da cloroquina, da ivermectina e de outros medicamentos do tratamento precoce que foram usados de forma indiscriminada para combater a pandemia. A gente já podia ter virado essa página. O próprio Antônio Barra Torres relata hoje no depoimento dele que houve de fato muita esperança e otimismo logo no começo com esses medicamentos, mas à medida que os estudos robustos, randomizados, duplo cego, foram avançando e mostrando resultados de que a cloroquina, por exemplo, era ineficaz, isso foi sendo abandonado, foi sendo deixado para trás, tanto que fazia parte no início do discurso do Donald Trump e logo depois foi abandonado. Ele doou milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil. Então, a maior parte dos países do mundo avançaram, conseguiram virar essa página, e o Brasil está até hoje discutindo, debatendo isso, a sociedade nas redes sociais e mesmo na CPI. Então, isso sim é um desserviço, isso assim é um atraso monumental. A gente deveria estar debatendo somente sobre vacinas e não ainda sobre tratamento precoce. Constantino? Curioso que se tivesse morrido alguém com cloroquina, como aconteceu com a vacina, ao que tudo indica, ia ser um escarcéu. Morreu com nebulização de cloroquina, Constantino, morreu. Não. Morreu em Manaus, morreu mais de uma pessoa, inclusive. Não, fake news, para mim... Não é fake news, como fake news? Você pode tentar pro teu público. Isso está documentado, isso é verdade. Certo. Não. Olha só, se a pessoa está em estágio terminal... Você não pode dizer que o que matou foi a cloroquina. Estágio terminal, inclusive, foi uma grávida que morreu em Manaus. Aí é mais complicado. Tá, deixa eu Foi uma grávida jovem, uma grávida jovem nos seus 30 anos. Posso terminar? Morreu com nebulização de cloroquina. Peraí. Vai lá, Constantino, conclui o raciocínio. O curioso é o duplo padrão de militantes da imprensa como a Amanda. Veja, que demonizam um remédio para atingir o presidente, ignoram todos os outros, selecionam os que são alçados ao patamar de ciência. Agora, pelo visto, o diretor-geral da Anvisa fala em nome da ciência, e se ele acha que o remédio não é eficaz, ele não é eficaz. Né? Então é sempre essa coisa do cherry picking, da seletividade. E, de novo, né, podemos apenas imaginar o que a Amanda estaria dizendo, né, em relação à Globo recomendando cloroquina para gestantes na época da Zika. Deve ser Globo genocida, #Globo genocida. Só que a gente sabe que eram outros tempos, outro presidente, outra doença. Aí tudo mudava de enfoque. Né? É só narrativa que essa turma tem. Nada, zero de ciência. Amanda.
Se para você fazer cherry picking é ouvir agências sanitárias com credibilidade internacional, então eu acho que eu não tenho mais o que dizer, porque todas as agências sanitárias, tanto a Anvisa como todas as outras internacionais da Europa, dos Estados Unidos, de outros países democráticos e desenvolvidos, dizem a mesma coisa. Mas quando eu faço esse relato, isso para você é fazer cherry picking, ou seja, escolher algumas fontes da saúde. Eu não estou escolhendo algumas fontes da saúde, eu estou escolhendo as fontes mais conceituadas, mais consagradas, com mais credibilidade e confiança para darem esse relato cabal. Então, eu não estou fazendo cherry picking. Quem está fazendo cherry picking é você, que escolhe alguns médicos favoráveis a tratamento precoce, com estudos não randomizados, que não são padrão ouro, e fica repetindo essa mesma balela incansavelmente. Bom, então, quem faz cherry picking aqui não sou eu, é você. Vários remédios que você toma e que muita gente toma não passaram pelo teste de ouro. O Tamiflu, na época da influenza, foi assim, a descoberta. E deixa eu só perguntar se, de repente, a Anvisa britânica tem algum respeito. Porque ela disse que abaixo de 40 anos não deveriam tomar a vacina da Oxford. Então, veja que curioso. Estamos, sim, tratando as pessoas como cobaia. E eu quero lembrar que pessoas como você defendiam até mesmo a obrigatoriedade da vacina numa época ali, né? Junto com o governador João Agripino Dória. Ele queria a obrigatoriedade. Nunca defendi a obrigatoriedade da vacina, Constantino. Sempre divulguei, sempre defendi a divulgação da vacina e a propaganda dos benefícios da vacina, nunca a obrigatoriedade da vacina. Acho que é uma questão de saúde também, pública, né? Acho que as pessoas vão facilmente aderir, como aderiram, se houver uma propaganda positiva, se houver campanhas positivas mostrando os benefícios da vacina. Nunca fui a favor da obrigatoriedade da vacina, nunca disse isso. Muito bem, Serrão, você. O Covidão nos ensinou que nós temos que investir em tratamento preventivo. A palavra certa é preventivo, não é precoce. Precoce é igual a ejaculação precoce. Não, é tratamento preventivo. Medicina da família. O SUS tem que ampliar esse tipo de trabalho que funciona. As pessoas precisam saber que comorbidades elas têm. Muita gente foi afetada pelo Covidão porque não sabia que tinha determinadas comorbidades. Se soubesse, faria um tratamento preventivo e evitaria o dano maior causado pelo Covid. Eu tiro pelo meu caso. Eu sei que eu tenho problemas, então eu me preveni, garanti que eu não vou ser atingido pelo Covidão. Muitas pessoas poderiam ter feito o mesmo. Agora, o brasileiro tem mania de tomar remédio. Não foi à toa que, ano passado, a indústria farmacêutica faturou, as farmácias, melhor dizendo, faturaram 139 bilhões, o que equivale à arrecadação federal no mês de março. Então, vá tomar remédio assim lá no Brasil. A gente tem que parar e começar a tratar da medicina de forma alternativa e preventiva.